Nós vamos agora ter uma aula sobre os nematóides, complementando o que já foi visto pelos seminários, que os nematóides, muitos nematóides acometem plantas, são fitoparasitas. Então, nós vamos ver algumas características desses fitopatógenos. Os nematóides, eles são cosmopolitas. São vermes arredondados, não são segmentados como os anelídeos. Na maioria são aquáticos. Nós temos também no solo, tecidos úmidos das plantas, líquidos corporais e líquidos dos animais. Em contraste com os anelídeos, esses nematóides eles não vão ter o corpo dividido em segmentos, ou seja, não vão ser segmentados. Quanto à alimentação, a gente vai ter três tipos básicos alimentares: os de vida livre, os zooparasitas e os fitoparasitas. E aí dentro de vida livre a gente vai ter um grupo muito numeroso, que vai se alimentar de fungo, que são os micófagos ou fungívoros, de bactérias, que são os bacteriófagos, de algas, que são os algívoros, e outros nematóides, que são os nematófagos, ou com hábitos variados, porque nós temos os onívoros. Já os fitoparasitas, eles evoluíram ao parasitismo sobre plantas, atacando principalmente, obviamente, as raízes, porque é o ponto de contato que eles vão ter ali do solo com a planta, e causando perdas assim absurdas para os agricultores. Então, a umidade do solo, a umidade relativa e fatores ambientais podem afetar diretamente a sobrevivência dos nematóides. Então, repetindo, fitonematóides são alongados, não segmentados, geralmente de tamanho microscópico, de organização complexa que se alimentam em células vegetais vivas. O comprimento está na faixa de 0,3 a 3 micrômetros de diâmetro e de 15 a 50 micrômetros. Aqui nós temos uma estrutura, dos nematóides. Nós temos uma estrutura que é comparável a um modelo formado por dois tubos, um tubo externo, a parede do corpo, e o outro interno, basicamente com um sistema digestório, sendo esse espaço intermediário que a gente está observando preenchido por fluidos, que são mantidos sob uma pressão adequada. Então, aqui nós temos a parede do corpo, formada por uma cutícula, hipoderme, células musculares que conferem uma resistência osmótica para o animal, o pseudoceloma, que é preenchido pelo fluido pseudocelômico, altamente complexo, que se encontra sob uma pressão, formando como se fosse um esqueleto hidrostático. E os tecidos fibrosos e grandes células também estão presentes. E o aparelho digestório, ele vai ser constituído por uma cavidade bucal, por esôfago, intestino e ânus. No caso dos fitonematóides de importância agronômica, nós temos a cavidade bucal, uma estrutura bem peculiar, bem típica, que é chamada de estilete. O estilete, ele é alongado e oco, destinado para poder injetar substâncias tóxicas na célula vegetal e, ao mesmo tempo, retirar os nutrientes das plantas. Então, é uma estrutura que permitiu o parasitismo nas plantas, nas raízes. O mais comum vai possuir essa região cônica, uma ponta cônica. Vamos ter também aí uma haste cilíndrica intermediária e 3 nódulos basais. Nós temos o procorpo, que é uma região anterior e alongada do esôfago que liga a cavidade bucal estilete ao metacorpo. O metacorpo ou bulbo mediano é uma estrutura esferoidal, muscular, que funciona à semelhança de uma bomba de sucção e compressão. Por meio de uma pulsação rápida, vai permitir a injeção na planta de substâncias que são produzidas pelo nematóide e retiradas dos alimentos para o seu sustento. E o bulbo basal é a porção terminal, onde são alojadas 3 glândulas, uma dorsal e 2 subventrais. O reto é um tubo curto e delgado, que se conecta ao intestino, que conecta o intestino ao ânus, e no caso das fêmeas, ou ao cloaca nos machos. Então, nós vamos ter aparelho respiratório e circulatório. Nos nematóides, o respiratório não vai existir. As trocas são feitas pela cutícula. E as funções da circulação, ela vai ser executada pelo fluido pseudocelômico. E no sistema excretor, nós vamos ter aqui o glandulário tubular, uma glândula ou célula que desemboca num corpo lateral, situado à superfície do nematóide, e no tubular é formado por tubos cegos que se estendem no sentido do comprimento do nematóide e se abrem no poro excretor. E o sistema nervoso é formado pelo anel nervoso, uma região central, que fica ao redor do istmo do esôfago, por ramificações nervosas que partem partem para diversas partes do corpo. Essas fibras nervosas,
elas podem penetrar através da cutícula, sendo modificadas em órgãos sensoriais especializados, existentes principalmente no fim da região anterior e posterior. Então, os principais órgãos sensoriais são papilas labiais, em torno da abertura oral dos nematóides, papilas genitais, órgãos suplementares aos dos machos que auxiliam durante a cópula, os deirídeos, que são pares de papilas que têm função tátil, o sistema reprodutivo, que no sistema reprodutivo a anfimixia é a modalidade reprodutiva mais comum entre eles, implicando em numerosos machos e fêmeas que se acasalam e, mediante aos processos de fecundação e fertilização, eles acabam formando ovos e originando descendência. Então, os sexos geralmente são bem separados, facilmente distinguíveis e, além das características genitais óbvias, né, femininas, e dos machos, né, das fêmeas, né, não é bem femininas, é das fêmeas, né, características genitais que é a vulva e a espícula nos machos, e os machos geralmente são menores do que as fêmeas. E aqui nós temos a imagem do nematóide macho e fêmea, com as suas respectivas características. E aí nós temos dois tipos uma importante caracterização dos fitonematóides em termos de parasitismo. E aí nós temos os migradores e os sedentários. Os migradores são aqueles que vão ficar por minutos ou segundos parasitando uma célula vegetal. Vai introduzir na planta o estilete para injetar suas toxinas e aí dela vai remover o conteúdo celular, transformando em alimento. Depois eles abandonam o local e a célula atacada morre. Esses nematóides sempre apresentam um corpo filiforme, com formação que favorece a movimentação no interior da planta atacada ou no solo. E os sedentários são aqueles que selecionam inicialmente um grupo de células vegetais e aí injetam suas toxinas via estilete bucal. E depois de um certo período passam a ingerir o material e se alimentar que foi produzido, praticamente esgotando o conteúdo citoplasmático das células. E por perderem a mobilidade, se fixarem nesse lugar, nesse local, né, que estabeleceu a infecção, que eles conseguem começar, né, incitar o seu sítio de alimentação, os nematóides, por essa razão, são chamados de sedentários. E quase sempre o corpo das fêmeas dos nematóides sedentários perde a sua forma filiforme usual, se torna obeso, obviamente, por estar sugando ali a alimentação da planta. Aberrante, assumindo uma forma de esfera, pera, limão, de rim, entre outras, tornando-se esbranquiçadas, podendo ser visualizada no interior das galhas. Então aqui eu trouxe dois nematóides importantes para vocês, os nematóides das lesões, os nematóides das galhas, que a gente vai ver mais para frente. Então, os nematóides das lesões, nós temos aqui como principal o Pratylenchus, né? O Pratylenchus brachyurus é conhecido como um dos maiores problemas de diversas culturas. Então, nós temos aqui a espécime do nematóide, do Pratylenchus brachyurus aqui ao lado. Aqui nós temos uma imagem mostrando uma raiz de soja, a ação do Pratylenchus, né? Ele é um endoparasita migrador, ele causa danos severos nas raízes, devido à sua alimentação, da sua movimentação e principalmente, gente, a sua liberação de enzimas e toxinas para a radícula, para o córtex radicular. Então, tanto o fato de penetrar na glândula hospedeira, como a migração dele no interior das raízes, isso é facilitada pela combinação do uso do estilete, né? Ou seja, uma combinação mecânica e a ação enzimática, né? Porque as enzimas que são secretadas pelos nematóides conseguem romper as paredes celulares vegetais. Então percebam, gente, desde lá quando a gente estava estudando sobre fungos, que a gente via sobre a importância das enzimas que são liberadas do patógeno para o ambiente, elas são importantes na degradação da parede celular. A parede celular, ela é rígida, ela exige com que enzimas sejam utilizadas para poder ocorrer esse rompimento. E os patógenos se adaptaram a isso. Então, ele vai ter dois tipos de ação. Uma mecânica, que é utilizado o estilete, né, e uma tóxica, que é a degradação enzimática da parede celular. Então, aqui,
Como o Pratilencos, ele vai abrir as portas das raízes, ele vai destruir esses tecidos, além dele ser um agente contaminador, ele, por ter feito injúrias, ele pode também predispor a planta a ter outros tipos de infecções. Então, ele pode ter ação ali de bactérias e fungos que nem sempre iriam contaminar a planta se não tivesse a injúria. Mas com ali a destruição, com o rompimento superficial da raiz, o Pratilencos ele abre espaço para outros patógenos. Então, os efeitos do Pratilencos braquiurus acontece sobre a produção vegetal. Então, ele vai atuar também no crescimento, mau funcionamento no processo da raiz, de crescimento da raiz, vai interferir na absorção de nutrientes da planta e, por conta deles serem muito adaptados, até mesmo populações altas que tem ele não chega a matar a planta hospedeira. Então, lembra que eu falei para vocês que quanto mais específico era o patógeno para uma determinada cultura, quanto mais evoluído ele tinha essa relação com o vegetal, de que nem sempre ele causa a morte da planta. Porque não é, muitas vezes, inteligente você causar a morte. Você fica ali, mantém a planta um nível de vida, não tem a produtividade que uma planta normal teria, né, porque ela não está saudável, mas ele consegue ali sugar os seus nutrientes. Então, muitas vezes esses danos eles são variáveis, vai depender muito da planta hospedeira e vai depender também do parasita. Então, gente, nós temos aqui o ciclo de vida, né, que foi muito bem estruturado aqui do Pratilencos, né, mostrando o sistema radicular saudável, depois os nematóides entrando na raiz, ele invadindo o córtex da raiz, os tecidos invadidos vão ficando marrons, alguns saem das lesões, atracam outras raízes, e aí o sistema radicular ele começa a ficar reduzido, né? Os nematóides se reproduzem, migram dentro da raiz, os tecidos corticais da planta ficam alterados, colapsam, quebram, e os fitonematóides deixam as raízes em decomposição e vão atacar novas raízes. Os ovos são lançados no solo, desenvolvem. Quando chegam na fase adulta, os vermes eles vão novamente infectar os jovens e adultos, as raízes, completando o ciclo. Então, veja, gente, quando a fêmea deposita os seus ovos nas raízes, no interior das raízes, ou no solo próximo, né? Em média, cada fêmea ela vai produzir cerca de 80 a aproximadamente 150 ovos durante toda a sua vida, o que é muita coisa. E aí o período embrionário vai variar até 8 dias, na temperatura aproximada entre 28, 29 e 30 graus. E aí a primeira ecdise ela vai ocorrer no interior do ovo e as outras 3 fora deles. E todas as fases da vida do braquiurus são infectivas, ou seja, todas são capazes de parasitar o tecido das plantas. O tempo para completar esse ciclo de vida é de aproximadamente entre 3 e 4 semanas, mas vai depender muito da temperatura, dos fatores ambientais, né? Da umidade. Os nematóides das lesões radiculares, eles, durante sua vida toda, eles vão se movimentar pelo solo, eles permanecem migradores, até atingir o sistema radicular da planta hospedeira, quando então penetram, passam a migrar pelo tecido da raiz, ou seja, pelo córtex radicular, podendo inclusive retornar ao solo. Então é um ciclo de vida bastante interessante de se estudar. E eu trouxe também aqui sobre a Meloidogene. Existem inúmeras espécies de Meloidogene, né? Por isso que eu coloquei SP, que causam as galhas, nematóide das galhas, né? Então, na soja, a gente vai encontrar 2 espécies muito importantes, a Javanica incógnita. Cerca de 40% mais ou menos de perdas. A gente tem uma relação aí com solos arenosos, médios arenosos, e os nematóides da galha atingem muito estados como Mato Grosso. Existem cultivares moderadamente resistentes ou resistentes a Meloidogene javanica e também a incógnita,
mas assim, em áreas com alta infestação, outras medidas também têm que ser tomadas. Então, aqui nós temos duas imagens mostrando uma raiz com sintoma e aqui nós temos uma reboleira causada pelo nematóide. Então, gente, o principal sintoma, né, é resultar na murcha nas horas quentes do dia, declínio, nós temos queda de folhas, sintomas similares à deficiência mineral. Essas raízes a gente vai encontrar as galhas, que é bem visível, às vezes tem formação de raízes laterais um pouco mais curtas, mas a formação de galhas é o aspecto assim que a gente mais relevante da doença. As lavouras elas vão apresentar manchas ovais, a gente viu aqui as reboleiras, né? E as suas plantas, elas têm deixa eu ver, olha aqui tem, deixa eu mostrar aqui, folha carijó, tá vendo? Essa aqui é uma característica bem interessante dessa doença, né? Dessa infecção por esse patógeno. Então aqui nós temos uma diferença estupidamente visível, né, de uma raiz saudável, uma raiz que está com nematóide das galhas. Então, gente, quanto à sua morfologia, as fêmeas elas são ovais ou esféricas e os machos são vermiformes. As fêmeas elas têm cerca de 0,5 a 0,7 milímetros de diâmetro. Tem uma coloração característica, brilhante, um branco assim meio perolado, estilete fino com nódulos, e os machos já têm 1 a 2 milímetros de comprimento com cauda curta. Então aí tem uma foto, né? Uma ilustração mostrando a morfologia de Meloidogene sp. Em relação ao ciclo de vida, nós temos aqui um ciclo de vida do nematóide que foi tirado aqui de 1993, que até hoje é bastante utilizado, e um sucinto da Embrapa. Então, o ciclo inicial, ele começa com os ovos, que são depositados pela fêmea, né, numa matriz gelatinosa, que é denominada de uma matriz gelatinosa, onde a ooteca os protege. E são colocados mais de 500 ovos, e podem chegar até mesmo o tamanho do corpo da fêmea. O desenvolvimento embrionário vai resultar na formação de uma larva. A primeira transformação vai ocorrer no interior do ovo. E assim que vai eclodir, a larva já é chamada de L2, que vai procurar uma raiz para alimentar-se. E a L2, vermiforme, cauda geralmente afilada, vai penetrar normalmente próximo à capa protetora da raiz, na sua extremidade. E daí ela vai ir para a parte interior do vegetal. As primeiras penetrações elas são acompanhadas de secreções, que vai causar um crescimento celular. Então, as primeiras penetrações do estilete vai levar à formação de células gigantes, nutridoras. E, ao mesmo tempo, uma multiplicação celular vai causar o aumento das raízes que vai formar as galhas. E as larvas, então, elas vão dar origem ao L3 ou L4 e, finalmente, aos adultos, machos e fêmeas, que a gente está vendo aí entre o E2 e o E4. A duração do ciclo vai variar de acordo com a espécie de Meloidogene, dependendo da temperatura, das condições ambientais, além da suscetibilidade da planta hospedeira. Então, em geral, a temperatura ideal, né, entre 25 a 27 graus Celsius, 28 graus, e em torno de 25 dias aproximadamente dura esse ciclo. Então, essa aqui é a característica básica do ciclo de vida da Meloidogene. Aqui nós temos uma foto, né, mostrando uma fêmea no interior da galha com ovos, né, e nós temos como os principais hospedeiros, nós temos todas essas culturas, soja, aveia preta, pé de galinha, girassol, cana-de-açúcar, feijão, e da incógnita nós também temos a soja, aveia preta, milheto. Então, gente, a disseminação ela é feita por larvas que são preparasitas, ocorrentes no material vegetal, mudas enraizadas e solo aderido às máquinas e implementos. As águas de enxurradas e irrigação também podem transportar essas larvas. Além da soja, eu trouxe aqui uma figura dos sintomas no algodoeiro, mostrando aqui um cultivar não resistente e com cultivar resistente. Então, os cultivares resistentes, eles, quando existem,
são uma alternativa contra esses patógenos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre nematelminto, que complementa aí o que nós já vimos nos seminários. Um abraço.